Isto está ótimo, cada vez está a começar melhor. Começa logo. Bom dia, bem-vindos. Olha, Vamos todos morrer com Hugo van der Ding. Vamos todos morrer de facto, e umas pessoas vão morrer antes das e outras. outras já que se vão sabe, ficar cá para contar que a alguém história. morreu. Tal e qual. Até o dia em que elas próprias vão morrer. E depois há de vir E alguém será que alguém contar vai isto. contar? Vai tratar disso. Vamos lá a isso, por favor. Bora, menino. Pronto. Oh, Mas tu gostas disto? cá A estão época eles, medieval, não sim, gostas? a andar. Tu não adoras a descalço. época medieval? Gosto. Em alguns dos teus comportamentos eu vejo aí uma certa... Gosto, mas acho alguma injustiça. Estamos sempre na nossa ideia, completamente A cascar. popular e vulgarizada, uma espécie de bestas, Sim. homem-besta, figura besta, vinda da Idade Média. É verdade. Vem, não, verdade. mas também não deve ser. Não, é muito fascinante. Ou seja, e sobretudo quem adora as Guerras dos Tronos e esses universos, é um universo muito bélico. Pois. Na Europa e noutros sítios é muito bélico, muito intrigas e muitas essas coisas. É de facto fascinante, mas há uma interrupção com a época clássica que às vezes deixa-me um bocadinho triste. É a separação de sentar à mesa e comer com Penso que talheres, era não é? por aí. É um bocadinho por aí. Mas é uma época fascinante, claro. Vamos lá então. Neste dia estávamos em 1211. 1211. E morri em Coimbra. Ui. Aos 56 anos. Está bom para a época. Século XIII, está bom. Ótimo. O segundo rei de Portugal, Dom Sancho Ah, I. Sancho! Que eu penso que era. Já só falta um agora. Já temos falado de todos os reis. Todos os reis de Portugal. É, tem de haver E uma o que falta é um comemoração. Filipe, que são três e são todos canalhas. Não avança muito. Não avança muito. É um bocado como o tubarão. Dois, tubarão, três. sim. Viram o tubarão? Portanto, Pronto, vamos agora- considerar que já estão todos os Sim, reis de sim, sim. Portugal. Fechamos O hoje. nosso Sanchito nasceu em 1154, portanto já existia Portugal. Oh! Também em Coimbra. Coitadito. Era filho de... a brincar, Coimbra é lindo. Ele era filho de quem? Pois, O menino era é filho de quem? Que sim, Exatamente. respondi à pergunta. E ele responderia que era filho, claro, de Dom Afonso Henriques, o primeiro rei, e da sua mulher, a rainha Dona Mafalda de Saboia. Para a época podia ter sido muito pior. Sim, podia ter sido bem Muito. pior. Todas Eu as penso que hipóteses. Todas as outras hipóteses eram piores, eu acho. Não é? Fazendo as Faz contas. sentido, faz. Não estou a ver uma hipótese que fosse melhor que isto. Ele foi batizado com o nome Martinho. Era o seu nome, chamava-se Martinho, que era um nome francófono. Portanto, ele não era o filho primeiro. Ele tinha um irmãozinho mais velho. E, portanto, o que é que se pensou? Estavam a homenagear os vários ramos da família. A mãe era francesa, de Borgonha, né? Lá Saboia, aliás. Mas tinha aquela sua ascendência francesa e até o pai também, não é? Pronto, o pai também era de Borgonha. Era uma vergonha. É uma vergonha. O pai. São uma saboia e uma vergonha. E, portanto, homenageavam assim. Só que morre o irmão, e, portanto, morre o mais velho. Morre o irmão mais velho, ele ficou herdeiro do trono e resolvem mudar-lhe o nome, percebendo que iria ser Uma rei, confusão. para um também. nome mais hispânico, mais daqui desta região, e por isso é que ele se passa a chamar Sanchito. A infância dele correu muito bem. Ele era muito chegado ao teatro, adorava teatro de fantoches e fazia muito. Os pais odiavam Sem aquilo, não é? rir. E fazia teatro de fantoches para os pais e para os Sim. irmãos. E eram Não havia discussões à televisão. mesa. Era discussões. Ele Ele também, só eu quero falava. ir para o teatro. Sim, e ele só falava através de fantoches. Estavam todos à mesa e ele dizia assim: passa-me sala, ó porca! Para a mãe. E a mãe dizia assim: Donaldinho, "Quem me chamou?" sim. Ele dizia: não fui eu, foi o boneco. Toda esta parte é mentira. Não, Mas era bom, se era fosse ótimo, assim. mas ele não fazia nada com fantoches. Acho eu. Ora. Agora, a sua vida e também a vida da sua família em geral vai levar uma enorme volta. O ano é 1169 e o acontecimento histórico ficou conhecido como o desastre de Badajoz. Badajoz. O rei Afonso Henriques, como sabemos, fez a reconquista. Bem, fundou Portugal, não é? E fez a sua reconquista, andava a reconquistar território aos mouros, conquistou Lisboa, grande parte do sul, bem, quase tudo hoje o que nós conhecemos que é Portugal, e também para os lados, não é? Sabemos Olivença, por exemplo, todas essas Portanto, um chega para baixo e um chega para lá. chega para lá, sim, exatamente. E entretanto estão na cidade de Badajoz, perto da fronteira, como sabemos. Está lá um dos seus homens de confiança militares, Geraldo Sem Pavor, o herói de Évora, que aliás a praça principal de Évora ainda hoje o homenageia, a praça do Geraldo, claro. Está em apuros, liga ao rei, entretanto aquilo até é uma coisa rápida, só, Sim, vem cá ter Badajoz. Ele não atendia primeiro, rejeitou a chamada Sim, e depois. teve que mandar, gravou Sim, mensagem sim, de sim, áudio. sim. Ah, pois vem foi, ter a foi. Badajoz. Yeah. Até se pensou que era para. Na altura o aborto era proibido em Portugal. Ele até pensou que o Geraldo estava lá com uma namorada ou isso, que era onde se ia fazer abortos antes de ser criminalizado. Esperemos que não volte essa Sim, esse lugar da história.
realidade. Sim. Que era uma realidade até bem. Aqui fizemos com uma gracinha, mas era uma realidade Pois, bem, comum. bem verdadeira até há muito poucos anos. Claro, agora, esta cidade. Pá, isto foi. Badajoz era uma das praças mais importantes que ainda estava nas mãos dos mouros. Agora, a coisa, como já podemos adivinhar pelo nome deste episódio histórico, o desastre de Badajoz, não foi. Ele ia de carro e bateu contra uma mula. Não foi muito católico. Não foi muito católico. Não vai correr bem, de facto. Apanham nos cornos, Eles são queres tu dizer? apanham, ainda por cima de uma maneira muito particular. Eles são surpreendidos com a chegada de um outro exército do rei de Leão. Os leoneses que estavam do lado dos mouros, ali numa jogada. Juntaram-se dois inimigos. Juntaram-se ali à esquina a tocar a concertina e a dançar o sol. Porque estavam ambos. De repente tinham um inimigo comum, não queriam que agora este português está aqui a levantar cabelo. São surpreendidos por este exército, fogem e na fuga, é um episódio muito conhecido da nossa história, o Dom Afonso Henriques cai do seu cavalo, bate contra uma porta das muralhas, parte o fémur, parte a perna, e é uma ferida gravíssima, e além disso, para além de uma ferida bastante grave, foi feito prisioneiro pelos leoneses. Ele acaba por ser libertado, até para uma curiosidade, ele era o sogro do rei de Leão. Não é que nestas coisas na altura valesse grande, okay. Porque isto eram alianças políticas, mas pronto, lá negociam, portanto o rei de Leão era casado com uma filha do Dom Afonso Henriques, mas tem de pagar um gigante resgate, também outra coisa muito medieval, uma enorme fortuna para o libertar, mas era o rei de Portugal, não é? E não só isso, tiveram que entregar praças que tinham conquistado, Torrilho, Cáceres, uma cidade que eu levo muito em gosto. Amo também. Concebido, isto não é ordinário dizer. Não, nada. Na cidade É de Cáceres, segundo os meus progenitores me informaram. Portanto, há qualquer coisa. Portanto, eu comecei a existir em Cáceres. Agora, a verdade, o rei Dom Afonso Henriques vai-se passar, realmente, partir uma perna. Ele vai ficar, não sei se pode ser deficiente. Sim, incapaz fisicamente. Incapaz, fisicamente, para o resto da sua vida. Ele vai para umas termas, as termas de São Pedro do Sul, e lá passa muito tempo, falámos ainda aqui há uns episódios. Foi no fim da semana passada. No fim da semana passada, exatamente. Já existia termas. Já existiam lá umas termas, sim, é verdade. E vai lá ficar a curar-se, nunca se vai curar completamente, claro, e vai ser sobretudo o fim da sua carreira militar, que era uma das principais funções de um rei, claro. E é o nosso Sanchito, que tem 15 anos na altura, que vai ficar com este papel, vai substituir o pai à frente das tropas portuguesas. E vai ser o seu braço direito, se quiseres, até à morte do Dom Afonso Henriques, em 1185, mais ou menos 15 anos depois daquele acidente que o vai deixar de facto muito desconchavado. Primeiro o Sancho vai ser o seu chefe militar, mas depois também, a pouco e pouco, vai cumprir as outras tarefas da governação num reino que tinha, como sabemos, acabado de nascer. Ele também, com a sua irmã Teresa e um irmão bastardo chamado Fernando. Eram os três, o triunvirato desta sabemos isso pelos documentos que assinavam. E foi um espaço muito suave, não foi? Foi 15 fixe. anos, durante muitos anos, foi aprenderem. Tal e qual, isso vai fazer muita diferença no claro. futuro. Eles, claro, até que passa o Sancho a ser o único regente, porque até a própria nobreza não gostava muito nem da Teresa nem do essa Fernando. coisa e tripartida, não é? Sim, portanto fica ele à frente como já disse, o braço direito do pai, e até a perna direita do pai, que ele tinha partido. Claro. O pai tinha-se mudado para Coimbra e é de lá que os dois tratavam dos assuntos da firma, que era preciso tratar. Sim. O Dom Afonso Henriques vai morrer. Temos, como o Tiago estava a dizer muito bem, um príncipe absolutamente preparado para a sua missão. Andava há 15 anos a fazer a tratar do reino, a ser regente do pai. O que nem sempre acontecia. Porquê? Os reis às vezes morriam em uma batalha. Claro, momentaneamente. E os filhos às vezes eram crianças. Claro. Portanto, isto foi ali uma coisa fixe, não ficar ali às aranhas. O nosso Sancho, claro, ainda do tempo do pai, teve sempre o inimigo ali à porta, os mouros, a quererem reconquistar o território. Era tudo muito recente. Recentíssimo. Claro. Daquelas cidades ainda eram, quase consideravam, não... Tipo, estão ocupadas. Claro. Assim que era a visão contrária. Claro. Eram cidades onde estavam há 300 anos ou mais e, portanto, estão ocupadas. Estes tipos ocuparam estas cidades. E, portanto, estão ali muito ferozes e aproveitando. Sabia-se que o rei Dom Afonso Henriques estava debilitado. E, portanto, tiveram essa... Vamos lá. Agora que Só que se enganaram. O Sancho mostrou-lhes como era. Chega a organizar uma campanha militar. Chegou às portas de Sevilha, que era o centro do mundo árabe aqui. Foi sol de pouca
ditadura. Já aqui contámos, quando falámos do episódio do Almansor, os mouros, o sultão de Marrocos, muito enfurecido com estas vitórias que o Sancho começou a fazer, tomar as Silves, todas essas coisas, e vêm daí com os seus exércitos montados e vão, de facto, retirar ao Dom Sancho tudo aquilo. Essa conquista. Sim, como sabemos isso, o Dom Afonso Henriques conquista Portugal, depois é perdida nos reinados subsequentes, neste caso do filho. O Almansor vem para aí acima e consegue conquistar grande parte do que hoje é o Algarve, o Alentejo. Portanto, não volta tudo à estaca zero, mas o sul de Portugal volta a ficar nas mãos dos árabes. O pouco que tinha ficado, Beja, por exemplo, ficou, poucas coisas que tinham ficado. O que é que vai fazer lá? O Sancho vai instalar ordens militares, a Ordem de Santiago, por exemplo, como defesa, e é assim que elas ganham importância, mas não havia lá mais quase ninguém. E, portanto, ele precisa de pôr lá pessoas. Então cria aqui, vou dizer, um plano, através de umas cartas de foral, de dar apoios a quem quisesse, estamos a usar uma linguagem moderna, mas a quem se quisesse mudar para lá, fomentar o desenvolvimento e outros benefícios, porque tu, numa terra que não é habitada, não consegues proteger de nada, não é? De quem? Nada. Para quê? Claro. E, portanto, é por isso o Alentejo. Começam para lá ir estas famílias que vão ocupar o Alentejo. Fixar identidade, não é? Tal e qual? Sim, tem que lá estar alguém, claro, senão não é claro, nada, não é? Claro. E, portanto, é por estas razões que nós chamamos ao Dom Sancho I o povoador, é o cognome dele. Não foi só no Alentejo. De facto, não só no Alentejo, mas havia pouca gente em Portugal para consolidares um reino. Havia pouca gente, não eram muitos habitantes. Portugal tinha relativamente poucos habitantes. E então ele vai mandar trazer imigrantes, sobretudo de onde? Da Flandres e da Borgonha, de França, gente que ele atraiu para cá, com, claro, essas benesses que dá, as terras, o que seja, trazer para cá. E vai fundar também a cidade da Guarda e vai dar estatuto especial às cidades para começar a atrair pessoas. E aumentar a importância das cidades. Gouveia, Covilhã, Viseu, Bragança, Belmonte, algumas das cidades que nascem, se quiseres, com esta vida no tempo que visionário. Do reinado. É verdade. E, portanto, é lembrar que vocês descendem também destes imigrantes que vieram para cá roubar o trabalho dos que Claro, que era a frase à altura, não é? Exatamente. É mentira. Vieram, claro, ajudar a construir um país como todos os imigrantes em todas as épocas históricas e em todo o lado, tal como hoje fazem os imigrantes portugueses que estão fora. Do mundo fora. É a história do mundo só. Incluindo aqueles que votam em partidos contra a imigração. Portanto, sabemos como é que é a história sensatez do mundo e da humanidade. Agora, para além de povoar o reino com estes estrangeiros, é muito engraçado porque quem visita que são suposições, mas quem visita o fenotipo português é diferente no sul e no norte. E encontramos tantas pessoas de olhos azuis, por exemplo, no norte do país, quiçá nestas misturas também de gente que veio de fora nesta altura. Muitos destes estrangeiros eram mercadores, que era aquilo que se fazia lá na Flandres, mas pouco mais há para fazer. Quem conhece a Flandres sabe, ou mercas ou vais-te embora. Claro. E que viam oportunidade de novos mercados aqui, novas possibilidades. Tal e qual. Claro. E vão dar um impulso enorme a um reino que se estava de facto a formar. Isto vai deixar os mercadores muito ricos, mas também o reino, e o Dom Sancho consegue ali amelhar uma boa maquia. Já sabe que em cada recibo que é emitido. Porque nesta altura não punha de lá 23% em cima. Não passavas fatura, claro. E não te cobravam o IVA. Ele também não havia segurança social. Ele começou a pensar: reforma não tem. Muito bem. Mas não só mandava vir estrangeiros para cá, como também fazia o processo inverso. Mandou muitos portugueses irem estudar para fora, para as universidades europeias, para voltarem e deixarem de ser uns bichos e começarem a explicar aos outros como é que está. E levou tempo. Não, estou a brincar. Importar, por exemplo, sistemas legais, tudo isto quando começas de novo. É muito fascinante. É um país a começar, não é? Claro, já cá existiam estruturas, tinha sido um condado, tudo isso. Mas era preciso solidificar também como politicamente, administrativamente, não é? Criar de novo, com a ideia do Dom Afonso Henriques, que era uma ideia muito original de construir um reino. Tu, quando crias um reino, tens que estar assente em quê? No rei, na nobreza, percebes toda esta forma. O nosso Sancho tinha casado Dulce de Aragão, que é a nossa segunda rainha, era uma senhora. Mesmo, não desfazendo, era uma senhora. Eles tiveram uma pilha de filhos, para além de muitos outros que ele teve também com outras mulheres, e só não teve filhos com homens porque não dava na altura. Na altura, exatamente. As filhas, pelos seus casamentos, foram rainhas de Leão, rainhas de Castela, rainhas da Dinamarca. Espalhou por aí fora. Está tudo. Esta que foi a rainha da Dinamarca, a infanta Berengária, é a primeira, ou estima-se que seja a primeira portuguesa a provar bacalhau lá na Dinamarca. Já cá trouxemos, se quiserem ouvir esse episódio. Claro, o seu sucessor é o
o filho Afonso II, não sem antes, no seu testamento, porque os reis também deixavam testamento não era tão limpa a sucessão como foi depois mais tarde. Quase uma lista de desejos. Sim, e Ok. até de terras. Ou Ok. seja, deixavas, claro, a minha filha fica com o castelo de não sei de quê. Ok. E isto deu mesmo uma espachirada da grossa, quase guerra civil, entre os herdeiros todos e o rei, Afonso II, no caso, que queria concentrar o seu poder em si e não estar... E não desmembrar a coisa. E não desmembrar. Claro. São contas de outro rosário, que também já aqui contámos no episódio sobre o Dom Afonso II. O nosso segundo rei lá está, em Coimbra, ao lado do pai. Ele é muito menos celebrado, claro, mas na verdade, como vimos, não é menos importante nesta história. O Dom Sancho I morreu faz hoje 813 anos.